Sensoriamento remoto. Princípios do funcionamento com exemplos práticos e nem tão práticos assim. Esse é mais um podcast do Geofísico Brasil. Liftoff and the clock has started. Vamos para os agradecimentos do Geofísico Brasil. Quero agradecer a audiência de muitos de vocês, especialmente a Letícia Mansur, que nos favoritou no Spotify. Agradecer à meteorologista do Rio de Janeiro, Tatiane Souza, por ouvir o podcast, e ao professor, Dr. Eduardo, por aplicar alguns conceitos discutidos aqui com seus alunos. Sigam o Geofísico Brasil nas redes. Sou Felipe Chagas, geofísico e apaixonado por divulgação científica. Discovery's 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. Meus amigos e minhas amigas, hoje vamos falar sobre os princípios físicos do sensoriamento remoto e os seus fenômenos. Se você está procurando podcasts ou textos que expliquem os conceitos do sensoriamento remoto, você não pode passar sem discutir a sua forma mais teórica. A gente precisa passar por alguns cenários que vão permitir a gente fazer análise de imagens utilizando essa técnica. A gente precisa passar pelos conceitos de radiação eletromagnética, espectro eletromagnético e emissão de radiação eletromagnética. E essa é a história que vamos contar agora. O uso da radiação eletromagnética, também conhecida com a sigla REM, R-I-M, é fundamental para qualquer aplicação em sensoriamento remoto na Terra. A REM é uma forma de energia que se transporta a partir do comportamento de uma onda. A REM, ou a radiação eletromagnética, é emitida de qualquer substância que apresente temperatura acima do zero absoluto. O que é o zero absoluto? É qualquer coisa diferente de menos 273 graus Celsius, ou a escala absoluta de temperatura, Kelvin, né? A natureza de uma onda eletromagnética, para exemplificar, como qualquer tipo de onda, é identificada por 3 características: comprimento, amplitude e frequência. Outros desdobramentos, como crista, cavado, são observados também numa onda. Como, por exemplo, eu posso classificar a crista como a região de maior amplitude e o cavado, o seu correspondente, a região de menor amplitude. São elementos importantes da onda. Outro aspecto importante sobre o comportamento da onda é a sua frequência. Para vocês entenderem um cenário específico, imagine um carro de corrida que precisa completar 25 voltas em uma pista circular. Imagine um cenário em que o carro A completa as 25 voltas em 2 horas e o carro B completa o mesmo percurso em 1h30, portanto num tempo menor. É possível entender que o carro B passou por um determinado ponto, bem mais rápido que o carro A. Então, é perceptível que a frequência do carro B é maior que a frequência do carro A num determinado ponto. Determinado ponto da pista ou de um ponto específico do espaço. Assim, ocorre com o comportamento de uma onda. Considere a onda e sua crista. Agora, se eu disser que a onda atingiu sua crista em 10 minutos e depois atingiu em 5 minutos, você pode afirmar que a frequência dessa onda aumentou. A velocidade da onda eletromagnética é a própria velocidade da luz.
e o espaço entre duas cristas é o seu comprimento de onda. Importante elemento da análise de onda foi definido aqui: comprimento de onda e frequência da onda. A frequência é o número de ondas que passam por um determinado ponto num determinado período de tempo. E sua medida é fundamental para inúmeras aplicações físicas. Se uma onda eletromagnética é definida pelos seus elementos, então o espectro eletromagnético é o conjunto de todos os tipos de radiações eletromagnéticas. Esse espectro, cada tipo de onda, é identificado pelo comprimento. O comprimento também é chamado, pela física, de lambda. Portanto, lambda vai ser uma definição de comprimento de onda utilizada aqui. Fique com esse conceito. Como uma sinfônica que se organiza em famílias de instrumentos, o espectro é organizado pelo seu lambda. Portanto, o comprimento de onda é um tipo de classificação que separa os diversos tipos de onda que coexistem no seu espectro eletromagnético, assim como um concerto, com seus inúmeros conjuntos de instrumentos. Se diferentes corredores correm em passadas diferentes, porque suas pernas têm amplitudes distintas, o espectro eletromagnético possui inúmeros elementos que se distinguem como se fossem corredores, usando aí a analogia de uma corrida. Se todos os corredores chegam ao mesmo tempo no fim da corrida, então todos imprimem a mesma velocidade, concorda? Porém, como suas passadas são diferentes, os corredores com pernas menores precisam aumentar a frequência das passadas. Isso porque ocorre também com as regiões do espectro eletromagnético. A onda eletromagnética com maior frequência, pois possui menor passada conhecida, é identificada como raios gama. Não é à toa, esse tipo de onda transporta muita energia e poucos corpos no universo emitem nessa frequência, enquanto as ondas de rádio que possuem as maiores passadas, os maiores comprimentos de onda entre os corredores, são produzidas por equipamentos domésticos. Pode parecer estranho fazer essa analogia e misturar esses conceitos, mas para serem bem aplicados e entendidos, a analogia aqui, ela está valendo. Discovery, go at throttle up. O tamanho do comprimento de onda determina o tipo de corpo capaz de interagir com ele. Interessante observar que nem todo tipo de comprimento de onda vai interagir com qualquer tipo de corpo. Ondas de rádio, por exemplo, emitidas pelos celulares, não afetariam uma pessoa usando seu telefone. Porém, o ultravioleta emitido pela nossa estrela é de um tamanho compatível com o nosso DNA e poderia causar doenças de pele. Portanto, a diferença do tamanho dos comprimentos de onda é importante, porque vai determinar qual é o tipo de interação que você vai obter com aquele tipo de comprimento de onda. As ondas de rádio emitidas pelos nossos celulares não afetam o nosso corpo porque elas são muito grandes. Enquanto as ondas do ultravioleta, que tem comprimentos de onda muito menores, têm um tamanho específico para afetar o núcleo das nossas células. Possivelmente você percebeu que cada corpo emite um ou vários tipos de radiação, chegando nessa conclusão. E apenas corpos escuros não emitem radiação nenhuma. Lembrando aí que é uma teoria, a presença de um corpo escuro. A teoria termodinâmica afirma que os corpos teóricos com 0 Kelvin não emitem radiação nenhuma. Cada objeto no universo possui sua assinatura eletromagnética. Porque se
existe um corpo teórico que não emite nenhuma radiação, todos os outros vão emitir algum tipo de radiação e que vai depender de algumas características do seu corpo. Roger, 0G, and I feel fine. O trabalho do sensoriamento remoto está em aproximar as medidas de radiação às características do objeto, sua capacidade de emitir ou de refletir energia num determinado comprimento de onda define sua assinatura, que pode ser registrada e reconhecida por um banco de dados de um pesquisador. A correspondência entre aspectos específicos da emissão ou da reflexão de uma onda, identificados com um comportamento já conhecido de um objeto, vão trazer informações sobre um objeto que você não conhece, porém você conhece o seu espectro eletromagnético. Vamos para um importante elemento de pesquisa do sensoriamento remoto: a temperatura. Porque ela é um tipo de informação convertida para ser interpretada. Corpos que possuem alta temperatura emitem energia em ondas curtas, pois suas ondas transportam energia em grandes frequências. Isto posto, o contrário ocorre com os objetos que emitem energia em ondas longas, pois seus corpos possuem baixas temperaturas, relativamente. A temperatura medida na superfície do Sol, por exemplo, é de 6.000 kelvins. Sua capacidade de emissão é máxima na faixa do visível, que é o conjunto de onda, de comprimentos de onda que fazem parte do espectro visível da luz. Por isso, a luz que vemos refletida em todos os lugares no sistema solar permite que o ser humano enxergue cores, texturas e tamanhos. A luz visível, assim como o ultravioleta e o infravermelho, interagem com todos os corpos no sistema solar. A radiação emitida pela Terra é identificada por longos comprimentos de onda. A emissão de energia terrestre ocorre pelo seu aquecimento. A superfície aquece e, por sua vez, emite energia. A energia emitida por aquecimento da Terra ocorre no infravermelho. E seu comprimento de onda, inclusive, é utilizado por instrumentos de sensoriamento remoto para acompanhar o comportamento de inúmeros objetos, 24 horas por dia. Você adivinha quais seriam? Para exemplificar sobre tamanhos de comprimentos de onda, a emissão máxima de energia do Sol ocorre quando o comprimento de onda atinge 0,5 micrômetros. Porém, a Terra atinge a emissão máxima a 300 Kelvin, no comprimento de onda de 10 micrômetros, ou seja, 20 vezes maior. Portanto, sensores medem esses comprimentos de onda e distinguem os objetos em diferentes escalas para compor distintos cenários, como o deslocamento de nuvens na Terra ou nuvens de gás ao redor de sistemas estelares. É a partir das características do comprimento de onda que a gente consegue identificar e acompanhar também diferentes objetos no universo. Se você gostou desse conteúdo, acesse as redes do Geofísico Brasil na descrição desse podcast. Até o próximo.